A palavra já está nos seus lábios, Senhor, já está na sua mente, no seu coração, derramando o teu poder, da tua graça, da tua unção, transbordando sobre a vida dele, Senhor. Da unção dobrada sobre a vida deste homem, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Porque ele não veio aqui porque não tinha o que fazer em casa, mas ele veio responder ao teu chamado. Ser com a sua família, Senhor, abençoa, Senhor. Ser, Senhor, o que eles estão necessitando. Tu sabes o que ele e a sua esposa têm colocado diante de ti, no teu altar, nas madrugadas, Senhor. Responde-os, Senhor, e abençoa-os conforme o teu querer, Senhor, a tua vontade. Senhor, que o nosso coração nesta noite seja uma terra fértil, Senhor, para ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só de irmãos sua parte, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvado seja Deus de estar aqui na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo convite que foi feito aleluia, pela missionária, não é isso? Louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que aqui se encontram nessa noite. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos que aqui se encontram nessa noite também. Louvo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aleluia. O tema que, aleluia, a igreja escolheu, aleluia, para ser ministrado essa noite, aleluia, foi um tema maravilhoso, louvado seja Deus. Lucas 1,37, não é isso? Amém. Louvado seja Deus, porque para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos pegar aqui essa. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 1,37. Convida a igreja a fazer a leitura da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Para a gente ganhar tempo, em nome do Senhor Jesus. Lucas 1,37. Glórias a Deus. Vamos ler apenas esse versículo aqui para a gente poder ganhar tempo, amém? Amém. O 37 e o 38, melhor falando. O 37 e o 38. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja Deus. Os irmãos podem sentar em nome do Senhor Jesus. Já foi feita a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a gente vem ali da Assembleia de Deus, Campo do Samambaia. Assembleia de Deus, Campo de Samambaia. Eu vim debaixo da bênção do meu pastor, louvado seja Deus, pastor Francisco Augusto, louvado seja Deus. E como de costume, aleluia, eu pergunto para ele: pastor, eu posso levar essa oração para a igreja? Ele diz: amém. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, em nome do meu pastor Francisco, louvado seja Deus. Ele também, como o pastor dessa igreja, ele também está de viagem, viajou, vai passar uns 15 dias fora, mas aleluia, a igreja está ali. Dá uma bênção para a glória de Deus. E eu vim juntamente com minha esposa, meus filhos, e estamos aqui, né, como foi falado nessa noite, através da boca da Senhora do Senhor, cumprindo, aleluia, o chamado que Deus, aleluia, colocou em nossas mãos, amém? Meus irmãos, aleluia, falar da palavra do Senhor é muito bom, é maravilhoso e nos deixa alegres, felizes, louvado seja Deus. E principalmente, aleluia, no tema que escolheram nessa noite, falar de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Toda a escritura sagrada, louvado seja Deus, a gente pode ver que, aleluia, desde o princípio, aleluia, da humanidade, o propósito de Deus era esse: cuidar do ser humano, louvado seja Deus, dar coisas boas em nossa vida. Mas, aleluia, a gente vê que, aleluia, o primeiro casal, aleluia, que Deus constituiu sobre a terra, a primeira instituição que o Senhor Deus, aleluia, teve formado foi uma família, um casamento. E lá no princípio a gente vê que a serpente, o inimigo de nossas almas, destruiu, aleluia, fazendo assim com que o primeiro homem que Deus, aleluia, levantou sobre a terra caísse. Aleluia, e com a queda desse primeiro homem, quando a gente já olha no livro de Gênesis 3,15, a gente vai ver que o próprio Deus, aleluia, diz à própria serpente que ela
pisada, aleluia, da semente da mulher, o Senhor iria, aleluia, levantar um que iria, aleluia, pisar na cabeça dela, louvado seja Deus. Gênesis 3,15. E essa promessa, aleluia, Deus já vem cumprindo, prometendo, melhor falando, desde o Gênesis até os profetas, o profeta messiânico, o profeta, aleluia, Isaías, foi um dos que mais, aleluia, profetizou acerca do Messias, acerca de Cristo Jesus. Quando a gente, aleluia, observa as escrituras sagradas, a gente vê em Isaías, capítulo de número 7, versículo 14, Isaías dizendo: olha, o Senhor deixará um sinal, e o sinal será esse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado, aleluia, Emanuel, e traduzido é Deus convosco, louvado seja Deus. Então Deus já vinha prometendo, aleluia, que iria levantar um, desde Gênesis 3,15, passando, aleluia, pela lei, os 5 primeiros livros da lei, aleluia, quando a gente vê os profetas, o profeta messiânico falando, aleluia, a gente também pode ver, aleluia, o profeta Daniel também falando que Deus iria, aleluia, levantar um reino, que todos os reinos iriam se passar, mas somente um reino poderoso, forte, que não iria se passar, iria de eternidade a eternidade, iria se estender de geração a geração. Louvado seja Deus. Quando a gente observa, aleluia, o livro ainda do profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, a gente vai ver o profeta messiânico, aleluia, falando no capítulo 9, versículo 6, eis, aleluia, que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e todo o principado estará sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Isso tudo, aleluia, Isaías estava falando, estava apontando para frente, aleluia, falando do Messias que iria vir. Louvado seja Deus. Isaías já estava apontando, aleluia, para Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A gente vai ver no livro do profeta Daniel, quando a gente olha nas alturas do capítulo 2 de Daniel, a gente vai ver que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, igreja. E o sonho dele foi um sonho perturbador. Ele ficou perturbado e quase não conseguiu mais fazer nada, não conseguiu nem mesmo dormir. Mas ele manda chamar todos os sábios, os adivinhadores, todos os homens sábios daquela época para discernir o seu sonho. E ninguém conseguiu discernir. Então ele coloca ali uma sentença para matar todos os sábios. Quem não conseguisse discernir o sonho dele iria morrer. Aleluia, mas lembraram de Daniel e chamaram Daniel. Quando Daniel chega lá, o rei Nabucodonosor conta o sonho, e o sonho foi mais ou menos assim. Ele sonhou com uma grande estátua. Aleluia, que a sua cabeça era de ouro, louvado seja Deus, os seus peitos de prata, o seu ventre, aleluia, era de metal, as suas pernas e os pés eram de ferro e barro. Mas nesse sonho ele sonhava também que vinha uma pedra de sobre os montes e derrubava a estátua e quebrava todo o corpo da estátua. Quebrando todo o corpo da estátua, ainda, aleluia, a pedra esmiuçava, esmagava todo, aleluia, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o ferro e o barro. Quem era essa pedra? Aleluia, quando Daniel chega, aleluia, para discernir, Daniel diz: olha, rei, aleluia, me dá um tempinho. Daniel fez saber o caso a Sadraque, Mesaque e Abednego, a Ananias, aleluia, Misael e a Azarias. Aleluia, coisa boa a gente ter irmãos de oração, né, irmãos? Louvado seja Deus, ciclo de oração, aleluia. E Daniel, aleluia, era um homem que confiava, aleluia, nos irmãos na igreja. Daniel chegou, aleluia, e fez esse caso conhecido aos ouvidos de Ananias, Misael e Azarias, e disse: olha, vai e ora, a fim de que Deus dos céus revele, aleluia, esse sonho. E Deus assim revelou para Daniel. E Daniel, quando chega na presença do rei, ele diz: olha, rei, aleluia, o sonho que você sonhou, Deus me revelou e eu vou contar. E Daniel, quando começa a contar o sonho, ele disse: olha, rei, a cabeça de ouro era o seu reinado, era o seu rei, e os outros, o de prata, o de bronze, o de ferro, o de barro, eram os outros reinos, com um poder inferior. Mas a pedra, aleluia, era o reino que o próprio Deus iria estabelecer sobre a terra. Glória a Deus. Eu já sinto a graça de Deus, irmão, nessa noite. A pedra que o rei Nabucodonosor viu, destruindo a estátua, era o reino que Deus estabeleceria sobre a terra, que nenhum
céus, diante, aleluia, de Jesus Cristo. E era isso, aleluia, que aqui no Evangelho de Lucas, a gente vai ver, aleluia, no versículo 37, dizendo: porque para Deus nada é impossível. Sabe por quê, aleluia, desse versículo? Porque, aleluia, Maria, melhor falando, antes do anjo Gabriel chegar para Maria e falar que ela iria conceber um filho, aleluia, ele chegou, aleluia, para uma parente sua, para Isabel, esposa de Zacarias. Isabel era estéril, não poderia ter filho. E Zacarias, aleluia, servindo a Deus, aleluia, na linhagem sacerdotal, aleluia, a Bíblia diz que Zacarias, aleluia, entra dentro do templo para oferecer uma oferta ao Senhor. E quando ele chega lá, irmãos, aleluia, lhe aparece, aleluia, um anjo. Louvado seja Deus, o anjo mensageiro que traz as boas novas, Gabriel, chegou até Zacarias e disse: olha, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Portanto, Isabel, aleluia, tua esposa, aleluia, vai conceber um filho. Zacarias ficou temeroso, talvez duvidou, não sei se por conta da idade dele, mas ele chegou a duvidar. E o anjo disse que ele iria ficar, aleluia, ia pagar um preço por conta disso. Olha aí, irmãos, o quanto a gente paga preço quando a gente não crê na palavra do Senhor. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes, a gente quer que o impossível de Deus, aleluia, aconteça em nossa vida. Mas muitas das vezes a gente não faz como Maria, diz: eis-me aqui, Senhor. Maria disse: eis aqui, Senhor. Cumpra-se a tua palavra. Segundo a tua palavra, Senhor, cumpra-se na vida da tua serva. Muitas das vezes a gente quer que o impossível de Deus aconteça na nossa vida, mas a gente não se doa, a gente não se disponibiliza para que o Senhor possa nos usar. Louvado seja Deus. Então, quando o anjo fala para Zacarias que Isabel iria ter um filho, ele ficou duvidoso. Aleluia, mas ele, aleluia, pagou o preço, aleluia, perante alguns dias, até que se cumprisse, aleluia, o que o Senhor falou. Aleluia, depois Zacarias, aleluia, torna, aleluia, a ter a sua vida normal. Aleluia, passou-se os dias, Isabel, a sua esposa, aleluia, engravidou, aleluia, como o Senhor Deus falou. E nasceu, aleluia, passou-se os dias, aleluia, passou-se, aleluia, 6 meses. Louvado seja Deus. E quando chega no 6º mês, o mesmo anjo Gabriel que visitou Isabel vai agora numa cidade chamada, aleluia, Nazaré. Uma cidade, aleluia, da Galileia, chamada Nazaré. E ele chega, aleluia, no pequeno vilarejo simples. Nazaré ficava localizada no norte de Israel. Nazaré era um vilarejo simples, pequeno. Na atualidade de hoje, Nazaré era conhecido como interior, um canto distante da cidade, um canto desprezado, desprezível aos olhos da sociedade. E é por isso que Deus ama a humildade. Deus, aleluia, faz exatamente isso para que se cumprisse a palavra que fora dita pelos profetas, dizendo: e ele seria chamado Nazareno, louvado seja Deus. E o anjo chega na cidade, aleluia, da Galileia, chamada Nazaré, e fala para Maria: olha, aleluia, você vai conceber, aleluia, você foi uma mulher muito, aleluia, agraciada aos olhos do Senhor, abençoada aos olhos de Deus, você vai conceber um filho, aleluia. E Maria também, aleluia, ela não duvidou, mas ela, aleluia, ficou temerosa, aleluia, caiu um temor sobre a vida de Maria, mas mesmo assim, ela guardava aquilo dentro do coração. Ela estava, aleluia, no momento de noivado, aleluia, com José, ainda não tinha tido nenhuma relação sexual com ele. E para ela isso foi, aleluia, completamente difícil, irmão. Porque ela estava, aleluia, uma mulher que fosse pega no ato de adultério, ela iria ser apedrejada. Mas Maria, aleluia, mesmo assim, aleluia, aceitou, creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. José também foi um homem, aleluia, de Deus. Porque José, mesmo sabendo, aleluia, talvez o medo, o pavor, a angústia tomou conta, aleluia, do coração de José, mas ao mesmo tempo, talvez, a Bíblia não fala, mas a gente pode conjecturar, pensar, imaginar. Talvez José, aleluia, por angústia, quis bater na porta do coração dele. Talvez José disse: não, eu sei o Deus que existe aqui em Israel. Aleluia. O Deus verdadeiro, que a gente, quando olha para as escrituras da lei, ele abriu o mar vermelho. Eu sei que esse Deus é verdadeiro. E operando ele, quem impedirá? Porque, aleluia, eles poderiam muito bem, aleluia, olhar, aleluia,
livro da lei, nas Sagradas Escrituras, desde o tempo de Isaías. Aleluia, ele sabia que operando Deus, ainda antes que houvesse o dia, o Senhor era. Talvez José sabia, aleluia, das Escrituras, dizendo, aleluia, que operando Deus, quem impedirá? Talvez José já tinha visto, aleluia, a mensagem que está em Gênesis, quando Sara, aleluia, também era estéril. E essa mesma palavra de Lucas 1,37, a gente pode ver em Gênesis. Quando Sara era estéril, o Senhor Deus, aleluia, faz com que a madre dela seja aberta e ela concebesse um filho chamado Isaac, louvado seja Deus. Então José, aleluia, sabia de tudo isso. José guardou dentro do coração, aleluia, mesmo com que ele pudesse passar uma vergonha diante da sociedade, mas ele guardou em segredo isso dentro do seu coração. Os dias se passaram, Maria guardava toda essa palavra dentro do coração, assim como Deus prometeu para Isabel, prometeu para Maria, aleluia, no 6º mês, aleluia, Maria, aleluia, ela veio receber esse anúncio no 6º mês, 6 meses depois, aleluia, João Batista é mais velho do que Jesus, 6 meses, irmãos, louvado seja Deus. Aí quando tudo isso se passa, aleluia, Deus promete a Maria, aleluia, o anjo, aleluia, fala, louvado para Maria, o anjo fala para ela que para Deus nada é impossível, aleluia, e Maria diz, olha, então tá bom, eis aqui, Senhor, a serva do Senhor, cumpra-se a tua palavra, cumpra-se segundo a tua palavra. E se passaram os dias, irmãos, se passaram os meses, aleluia, e Maria vai visitar Isabel. Quando Maria vai visitar Isabel, quando ela sauda Isabel, o menino que estava no ventre de Isabel, ele começa a saltar, irmãos. A Bíblia diz que o menino começa a mexer, João Batista começa a mexer no ventre de Isabel. Olha, em Jesus Cristo, ainda dentro da barriga de Maria, aleluia, já estava transmitindo o sangue. É assim a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Só na salvação tem que transmitir o sangue, viu, igreja? Glória a Deus. Quando Maria saudou Isabel, João Batista começou, aleluia, a mexer. A Isabel disse, rapaz, bendita és tu entre as mulheres, agraciada, viu? Bendito o fruto que está dentro do teu ventre. Porque, aleluia, o meu filho começou a mexer. Isabel sentiu na hora, aleluia, a presença de Jesus. Aí, meus irmãos, aleluia, se passou-se os dias, se passaram os meses, junto com os meses, aleluia, os anos iriam se passando. Aleluia, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, aleluia, Maria e José, eles são natural de Nazaré. Glórias a Deus. Natural de Nazaré. E Jesus Cristo, aleluia, ele não nasceu em Nazaré, mas ele nasceu em Belém da Judéia. Por quê? Porque apesar dele ser natural de Nazaré, José e Maria, mas eles precisaram fazer uma viagem, aleluia, de acordo com que, aleluia, Augusto César colocou um decreto para listar todas as pessoas de todas as cidades. E quem era das cidades de circunvizinhança tinha que ir para Belém da Judéia. E saiu José e Maria para Belém da Judéia. E quando eles chegam lá, Maria, aleluia, já estava com seus meses, aleluia, avançado. E quando ele chega, aleluia, em Belém da Judéia, ali nasceu o menino Jesus. A Bíblia diz que tinha uns homens, aleluia, os pastores pastorando, apacentando animais no campo. Quando vê Jesus, aleluia, nascer, Maria pega ele, coloca dentro de uma manjedoura. E eles veem uma luz, uma estrela, aleluia, bem forte, aleluia, passar e cair sobre onde estava, aleluia, o menino Jesus. E eles correm para ver. Quando chega lá, não vê. Mas ele diz, rapaz, nasceu o menino Jesus. Nasceu o Messias, que foi profetizado há anos por Isaías, pelos profetas. Ficaram doidos para ver e falam para o rei Herodes. Quando eles falam para o rei Herodes, rapidamente, com medo, coloca um decreto, igreja, para matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Porque o rei Herodes ficou com medo, pensava que o reino, aleluia, do Messias que tinha nascido, era para governar a terra. Mas ele estava totalmente enganado. Porque Jesus Cristo veio a essa terra, aleluia, não para ser governante, aleluia, mundial, não, irmãos. Jesus Cristo é e sempre será ministro celestial. Jesus Cristo, aleluia, passou por esta terra, mas o seu propósito, aleluia, era fazer a vontade do Pai. Louvado seja Deus.
terrenal, mas era celestial, aleluia, o reinado do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Herodes então colocou o decreto, aleluia, em Jesus Cristo, quando estava em Belém da Judéia, juntamente com o seu pai, com a sua mãe, aleluia, o anjo do Senhor, aleluia, que traz boas novas, Gabriel, mais uma vez, aleluia, disse: olha, pega a criança e a tua esposa e desce agora de Belém da Judéia para as partes do Egito. E Jesus Cristo vai parar, aleluia, no Egito, juntamente com, aleluia, José e Maria. E quando se passou-se os anos, o rei Herodes tinha morrido, já tinha sido outro governador. Aí novamente o anjo aparece para José e Maria e diz: olha, pode sair daqui do Egito, torna agora para a cidade. E eles, aleluia, saem do Egito e eles, por temer, não voltam mais para Belém da Judéia, mas agora eles vão para as partes da Galileia, chamada Nazaré, para a sua cidade, aleluia, natural. E quando eles chegam em Nazaré, aleluia, ali Jesus Cristo começa a crescer, começa, aleluia, a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele já era um menino muito sábio, inteligente. Todos os anos, a mãe e o pai de Jesus saía de Nazaré e ia até Jerusalém para o templo, para comemorar, aleluia, a festa da Páscoa, dos pães asmos. E todos os anos era isso, era uma tradição, irmãos. Aleluia. E teve um ano que eles foram, Jesus Cristo já tinha cerca de 12 anos de idade. Teve um ano que eles foram, e quando eles voltaram de Jerusalém para Nazaré, Jesus Cristo não voltou com eles. E eles ficaram muito preocupados: cadê Jesus? Cadê o menino? Saíram procurando. Jesus estava onde, meus irmãos? Em Jerusalém, dentro do templo. Olha, está aqui em Lucas capítulo 2. A gente pode ver em Lucas capítulo 2, aleluia, o menino Jesus no meio dos doutores, a partir do versículo 39. Lucas 2,39, a gente vai ver o menino Jesus dando aula aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei. Aleluia. E o mais interessante é que quando a mãe e o pai chegam, aleluia, novamente em Jerusalém, diz: meu filho, onde você estava? A gente estava preocupado. Aí Jesus disse: olha, será que vocês não sabem que me convém tratar dos negócios do meu pai? Aleluia. Glória a Deus. Um menino com a mente de homem, meus irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, exatamente para se concluir aquela palavra que foi profetizada pelo profeta Miqueias. Miqueias profetizou dizendo, aleluia, de modo nenhum tu, ó Belém de Judá, serás a menor entre as capitais, porque de ti sairá um guia que apacentará todo o povo de Israel, louvado seja Deus. E Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus fala se cumpre. A gente vê, aleluia, que Jesus Cristo, aleluia, Maria estava em Nazaré. Jesus poderia muito bem nascer em Nazaré, mas, aleluia, Deus faz com que ele vá para Belém, para que se cumpra a palavra que foi dita pelos antepassados. Porque Deus não é homem para que minta, irmãos. E porventura Deus prometeu algo para a igreja e não cumpriu? Se ainda não chegou, como eu disse nessa noite, há um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Louvado seja Deus. É só esperar no Senhor, irmãos. Somente esperar. Aleluia, eu lembro, irmãos, aleluia, bem rapidinho, eu vou abrir um parênteses aqui, vou entrar já na mensagem. Aleluia. Eu lembro que, aleluia, eu dizia ao Senhor: Senhor, eu quero ser teu servo. Eu quero ser teu servo. Eu dizia isso, irmão. Nas drogas, fazendo tudo que não presta, roubando, fazendo tudo que não presta. Mas eu dizia, tinha dia que eu não aguentava mais. Eu dizia: Senhor, eu não aguento mais essa vida. Senhor, eu quero ser teu servo. Pai, se o Senhor me tirar desse vício maldito, eu quero servir ao Senhor. Eu só dizia isso, irmãos. Se passou dias, se passou anos, aleluia. E hoje eu estou aqui, irmãos. Aleluia, um pedido, aleluia, um pedido de coração que eu fiz ao Senhor, acreditando, crendo na palavra. Hoje, aleluia, Deus torna a gente um pregador do Evangelho, irmão. Então, porque eu lembro dessa moça aqui. Aleluia, não sei se você lembra de mim. Aleluia, mas, aleluia, muitas vezes eu ia ali, assim, eu não atendia um supermercado aqui, né? Muitas vezes eu fui lá comprar cigarro, seda. Aleluia, não sei se você lembra de mim. Aleluia. Irmãos, aleluia. Eu olhei um bocado de canto aqui no Planalto. Aleluia, nessa rua, aleluia. Tinha um barzinho aqui. Já passei a noite aqui, irmãos. Eu vivia aqui nesse beco aqui, aleluia.
perto, depois de seu Edson ali, passava a noite me drogando, vendendo droga. Dali a gente saía para assaltar. Aleluia, eu conheço todo mundo aqui no Planalto, irmãos. Beco da fumaça em todo canto, irmãos. Aleluia, mas hoje, aleluia, eu estou sentindo a glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês que o Deus que eu sirvo, o Deus que me tornou a pessoa que eu sou hoje, Ele pode visitar teu esposo, pode visitar o teu filho, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer, o escritor aos Hebreus, Hebreus 13, 8, vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 vai dizer que Deus, aleluia, Jesus Cristo, melhor falando, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Ele ainda tem prazer em fazer o impossível acontecer em nossas vidas. O problema é que a gente não clama mais ao Senhor. Ele disse a Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a gente clama ao Senhor, meus irmãos, aleluia, clamar, aleluia, significa gritar em alta voz, aleluia, insistir. Louvado seja Deus. Não podemos parar de clamar ao Senhor, irmãos, porque enquanto tem algo que é impossível ao meu e aos teus olhos, aleluia, não é impossível para o Senhor. Louvado seja Deus. Olha aqui, Maria, aleluia, não tinha nenhum relacionamento sexual com José, aleluia, mas Deus fez com que dentro do ventre dela, aleluia, nascesse o menino Jesus. Isabel era estéril, Sara era estéril, aleluia, Rebeca também era estéril, e Deus, aleluia, fez com que a madre delas fosse aberta. Aleluia, o nosso Deus que nós serve é o mesmo, Ele não mudou. Ele fez o mar, aleluia, o mar vermelho se abrir. Ele fez o sol parar, a lua para dar vitória a Josué. Ele abriu o Jordão para Josué passar mais um povo. Ele deu vitória ao seu povo, continua dando, irmãos. Louvado seja Deus. Então esse menino, aleluia, que nasceu, é o mesmo quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo 1. Vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí quando a gente olha em João 1, versículo 14, a gente vai ver que vai dizer que o Verbo se fez carne, o Verbo é Jesus. O Verbo se fez carne e habitou agora, não entre nós, mas entre o povo judeu. Ou seja, Jesus Cristo estava no princípio com o Pai. Aleluia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora o Verbo se faz carne e habita em Israel, entre o povo judeu. O Verbo era Jesus. Aleluia, meus irmãos. Se passou-se os dias, se passou-se os meses, junto com os meses se passou-se os anos. Jesus já dava aula com 12 anos. Agora vamos, aleluia, adiantar um pouquinho o processo. Jesus Cristo agora aleluia, que nasceu no ventre de Maria, já vai estar com cerca de 30 anos de idade. Quando Jesus Cristo está prestes, aleluia, a exercer o seu ministério, louvado seja Deus. Jesus Cristo com cerca de 30 anos de idade, ele, aleluia, vai, aleluia, induzido pelo Espírito de Deus até as margens do Jordão. E quando ele vai chegando às margens do Jordão, quem é que está lá? O seu primo João Batista, louvado seja Deus. O milagre está no Jordão. Sabe por que João é milagre? Aleluia, porque João, aleluia, foi fruto de um milagre. E Isabel era estéril. Aleluia, e quando ele chega no Jordão, o milagre estava lá. E quando João ora, João vê a promessa. Aleluia. Aí João, quando olha de lado, ele vai ver a promessa, aquele que foi prometido pelos profetas, pela lei. Jesus Cristo, a promessa iria se aproximando do Jordão. E quando a promessa vai se aproximando, aí João Batista ora e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. João Batista não sabia fazer outra coisa senão batizar com água para a remissão dos pecados e pregar uma pregação dura. Qual era a pregação de João Batista? João Batista pregava, aleluia, é chegado o reino dos céus, arrependemos, raça de víbora, porque é chegada, aleluia, a ira
vinha em volta do Jordão para se batizar, e muitos vinham para ver o que João Batista estava fazendo. Não era diferente, aleluia, nos dias de hoje, irmãos. Quando Deus faz algo em nossa vida, muitos vêm e dizem, rapaz, verdadeiramente Deus mudou. Aí tem outros que dizem assim, rapaz, drogado, velho, não vai estar um ano na igreja. Irmãos, aleluia, essas palavras eu ouvi muito, mas já vai fazer 6 anos que nós estamos servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Assim, aleluia, assim que Jesus Cristo, aleluia, teve um encontro comigo, melhor falando, assim que eu tive um encontro com o Senhor, foi mais ou menos que nem Saulo no caminho de Damasco. Eu vinha dando muito trabalho à minha mãe, dando muito trabalho à minha família, dando muito trabalho a Deus, dando muito trabalho à sociedade, à população. E foi nessa bendita Agrestina lá na frente, aleluia, que eu vim em cima de uma moto, aleluia, bêbado, alcoolizado, drogado, aleluia, e eu vi, irmãos, aleluia, com um negócio meio desconcertado na cintura. E quando eu vi a viatura, meu irmão, pra que eu vim inventar de acelerar? Eu acelerava a viatura atrás, eu acelerava a viatura atrás, eu caí, aleluia, me pegaram. Quando eu olhei pra cima, era o pico do meio-dia, irmãos. Ia dar mais ou menos 1 hora por aí. Quando eu olhei para cima, aquele solzão assim, eu disse, meu Deus do céu, eu não conhecia as escrituras ainda, mas depois que eu comecei a meditar em Atos, aleluia, capítulo de número 9, eu disse, meu Deus, foi mais ou menos o encontro que eu tive com Jesus. Aleluia, Saulo de Tarso estava se sentindo o dono do seu próprio nariz, estava se sentindo maioral, e Deus disse, espera aí que eu tenho maior do que você. Aleluia, quando Saulo vai no caminho de Damasco, respirando ainda ameaças, aleluia, vem um forte resplendor do céu, que deixa Saulo cego, e ele, aleluia, cai prostrado, dizendo, quem é, Senhor? E o Senhor disse, sou eu. Aleluia, Jesus Cristo, aqui tu percebes, Saulo. Louvado seja Deus. E dali para frente foi só, aleluia, promessa de Deus se cumprir na vida de Saulo e chicote também, né, irmão? Louvado seja Deus. E não tem negócio só de promessa não, o chicote também canta nas costas do cristão, viu, irmãos? Para que a gente possa padecer por amor do Evangelho. Louvado seja Deus. Irmãos, e quando Jesus Cristo chegou nas margens do Jordão, João disse, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para a remissão dos pecados. Mas aquele que vem após mim, ele é antes do que eu. Ele veio, aleluia, após mim, mas ele existia antes de mim. Eu batizo com água para a remissão dos pecados, mas ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E ele falava isso acerca de Jesus Cristo, o Cordeiro que tirava o pecado do mundo. Aí quando João Batista vê Jesus se aproximando, ele diz, eita, eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Aí Jesus olha para ele, meus irmãos, diz assim, João, deixe assim, até que se cumpra toda a justiça de Deus. E João Batista, por ser um servo obediente, aleluia, Jesus Cristo veio, aí ele batiza Jesus. Olha que cena linda, irmãos. Aleluia, fica imaginando a cena. Todas as vezes que eu medito no batismo de Jesus, aleluia, eu fico imaginando, aleluia, a cena era como se eu estivesse ali naquele dia vendo, irmãos, aleluia. Jesus Cristo, aleluia, chega a João pega Jesus, emerge sobre as águas. Quando João Batista, aleluia, levanta Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando olha para o céu, vê os céus abertos, aleluia, uma voz que diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, glórias a Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, aleluia, olha para o céu e vê o céu aberto. Uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me traz muita alegria, em quem, aleluia, me deixa feliz. E na mesma hora ele vê, aleluia, o Espírito Santo descendo, aleluia, introduzido numa pomba, em forma corpórea, repousando sobre Jesus Cristo. E ali Jesus Cristo, aleluia, fica cheio do Espírito Santo de Deus. Pronto para exercer o seu ministério. Mas tem um problema. Aleluia, onde é que está o relógio? Glórias a Deus, meu Deus do céu, misericórdia. Eu ia começar a pregar agora, meu irmão, não pode seja Deus. Glórias a Deus. É rapidinho, vamos concluir, tá certo? Glórias a Deus. Vamos fechar aqui a Bíblia, louvado seja Deus. Meus irmãos, aleluia, é sempre desse jeito, né, irmão? Se a gente tivesse uma festa do mundo aí, as horas demoram a passar, né, irmão? Santo Deus, tem misericórdia. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo já estava cheio do Espírito Santo. Aí agora ele vai começar, aleluia, a exercer o seu ministério. Mas espera aí, antes de você começar a exercer o ministério que Deus tem para entregar em tuas mãos, tu vai passar primeiro pelas provas, pelas tentações. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo, aleluia, a sua primeira epístola a Timóteo, nas alturas
mandou ele ir até o deserto. Quando ele chega lá, ele é tentado pelo inimigo de nossas almas. Mas em tudo Jesus Cristo, aleluia, venceu. Já estava pronto para exercer o seu ministério. Aleluia, o inimigo tentou, não conseguiu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: olha, meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo, aleluia, em forma de Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse nos céus, na terra e até debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo mesmo, sendo em forma de Deus, ele assumiu a forma de servo, passou pela tentação, passou pela tribulação, aleluia, assumindo, aleluia, a forma de homem. Ele foi humilhado até a morte. Esse mesmo menino, aleluia, que nasceu, cresceu, aleluia, foi batizado, ele mesmo, aleluia, também padeceu. Vocês sabem a história da cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu para nos dar vida, aleluia, porque esta palavra, aleluia, para Deus nada é impossível, aleluia, Deus tem esse plano para toda a raça humana ser feliz na terra, mas o inimigo de nossas almas induziu o primeiro casal a cair. Deus levantou o segundo homem, Satanás não conseguiu derrubar, mas Deus, aleluia, na sua onisciência disse, aleluia, vai ser necessário o verbo se fazer carne e lá para me dar livre arbítrio. Todos aqueles que aceitarem o meu filho como Salvador, a esses eu dou o direito de ser chamado filho de Deus. Porque Jesus Cristo veio para o povo de Israel, aleluia, mas aleluia, através do sacrifício, o evangelho, aleluia, passou de Jerusalém, passou de Samaria, passou das Judeias e alcança os confins da terra. O evangelho alcançou a minha casa, o evangelho alcançou a minha casa, o evangelho vai alcançar o meu filho, o evangelho vai alcançar a tua família. Jesus Cristo padeceu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, quando Jesus Cristo padece, meus irmãos, quando Jesus Cristo expirou, a Bíblia diz que, aleluia, houve treva nos céus, o templo, aleluia, o véu do templo foi rasgado, houve, aleluia, um grande fenômeno, irmãos, aleluia, na terra, porque Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele foi assunto aos céus, aleluia, o inimigo, os demônios, Satanás, eles, aleluia, não podem ouvir a voz de Jesus, que eles creem, aleluia, que estremece, eles ficam perturbados, aleluia, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chega perto de uma pessoa que está possessa, pode notar, aleluia, que os demônios não, aleluia, aguentam, se manifesta na hora. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero concluir a mensagem, mas eu quero dizer que esse mesmo Jesus que nasceu, aleluia, no ventre da mulher chamada Maria, foi o que padeceu pela minha e pela tua vida, para que a gente tivesse direito de morar nos novos céus e na nova terra, como disse o apóstolo João, melhor falando, o evangelista João, em Apocalipse 21, ele disse: olha, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passou, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia ataviada como uma noiva adereçada ao seu esposo. Essa é a nova cidade, a santa Jerusalém, que o Cordeiro de Deus, que viu o pecado do mundo, preparou para mim e para você, meus irmãos. Mas só vai entrar lá quem estiver com as vestes, aleluia, limpas, como está escrito em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado os que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito a entrar na cidade santa pelas portas, porque de fora vai ficar todos os impuros, todos os que cometem pecado, os que têm prazer na iniquidade,
vai ficar de fora da Nova Jerusalém, mas eu e você vai fazer parte, glórias a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade. A hora já se passou, me perdoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu posso fazer uma oração? Tira um pouquinho muito, glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar. Meus irmãos, eu queria que todos vocês fechassem os olhos. Feche o olho, louvado seja Deus. E entregue aquela causa que está sendo impossível aos teus olhos. Eu não sei qual é a situação, se é familiar, se é mental, aleluia, se é, meus irmãos, aleluia, profissional, se é familiar, se é ministerial, aleluia, se é um relacionamento que está conturbado. Não sei se o teu casamento está, aleluia, às margens da, aleluia, da falência. Eu não sei, aleluia, se a tua empresa, aleluia, está indo à ruptura, à falência, irmãos, aleluia, mas eu quero que você entregue, aleluia, nas mãos do Senhor, aquilo que para você está sendo impossível. Vamos fazer uma oração de fé nessa noite. Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eis-me aqui nessa noite, Senhor, aleluia, como servo do Senhor, aleluia, das palavras da tua serva Maria, eu faço as minhas palavras, Senhor, eis-me aqui, Senhor, que se cumpra segundo as tuas palavras em nossa vida, Senhor, que o Senhor possa chegar com providência, Senhor, em nossas causas, Senhor, que o Senhor possa visitar nossa casa, nossos parentes, aderentes que vão se aproximando da família, que o Senhor possa, aleluia, visitar, Senhor, a nossa vida sentimental, aleluia, familiar, profissional, ministerial, a nossa vida, o nosso relacionamento, Senhor, que o Senhor possa visitar os departamentos da igreja, a mente, o coração dos teus servos. Não sei, meu Pai, se porventura tem algum irmão aqui, Senhor, com algum problema de saúde, Senhor, mas desde já, na autoridade que há no nome do teu Filho Jesus, queremos repreender agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo principado, todas as hostes espirituais da maldade, toda seta, todos os dardos inflamados, toda legião, todo mal que está afetando a vida da tua igreja, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Que toda maldição, toda palavra ao contrário que lançaram ao coração e à mente das tuas servas e dos teus servos, seja repreendido, Senhor. Que o Senhor possa colocar o capacete da salvação, Senhor, a coraça da justiça, que o Senhor possa nos repetir, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz, que a gente possa tomar o escudo da fé, que a tua igreja possa, Senhor, se fortalecer no Senhor, cada dia mais, Senhor, para que assim a tua palavra possa se cumprir, para que a tua obra seja, aleluia, levada adiante, Senhor. Ó Deus, retira o medo do coração da tua serva, colocando ousadia no coração delas, fazendo elas saber que são um canal de bênção, que são instrumento em tuas mãos, ó Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro, Senhor, crendo e confiando na tua palavra, Senhor, e crendo no nome do teu Filho Jesus, que tem poder para curar, para libertar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.